informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 27 de junho, levando para vocês os seguintes destaques. Safrinha de milho quebrou quase 30% em Mato Grosso do Sul. Perdas pode superar 50% em Laguna Carapã. Medida provisória do frete deve ser votada na próxima semana. Comissão da Câmara aprovou mudanças na lei dos agrotóxicos. E a ração animal aproveita alimentos descartados pelos humanos. Ranger XLS 2.2 4x2 diesel automática modelo 2019, com o maior desconto da categoria para CNPJ e produtor rural, de R$ 151.890 por apenas R$ 116.990, com 5 anos de garantia total, 7 airbags, controle de tração e estabilidade e câmera de ré. E tem mais, plano sazonal com parcelas semestrais para o produtor rural. Consulte Dourados 3416 6.000, Ponta Porã 3431 6611. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. A quarta-feira terá dia de sol com muitas nuvens em Dourados e região. Possibilidade de pancadas fracas de chuva à tarde e à noite. A Cooperalfa, com mais de 50 anos, atua na região do MS com parcerias de suínos e na comercialização de cereais como milho e soja, além de defensivos e fertilizantes. Cooperativa com matriz e filiais em Santa Catarina e unidades também no Rio Grande do Sul, Paraná e no Mato Grosso do Sul, nos municípios de Dourados, Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul. Conheça a filial de Dourados na BR-376, na Estrada Dourados a Fátima do Sul, quilômetro 7, ou ligue 3489-1785. Solidez, segurança, credibilidade e confiança nos negócios a serviço do homem do campo ao seu alcance. Seja um cooperado. Cooperalfa. Cooperalfa, 50 anos. Cooperar é evoluir. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem estável novamente. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 130 pela arroba do boi gordo, com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 128 à vista. No Friboi, vaca gorda R$ 122 a prazo e no Brasil Global a R$ 120 à vista. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 30 e a de soja a 67, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,79 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor.
Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes Bovinas, ABIEC, informou que durante o mês de maio o Brasil realizou a sua primeira exportação de carne bovina resfriada para Israel. O embarque foi possível graças a uma série de garantias técnicas fornecidas pelos frigoríficos associados à ABIEC, o que elevou o prazo de validade da carne bovina resfriada para aquele país para 85 dias. Com isso, apesar dos volumes ainda serem pequenos, a expectativa é de que o início da exportação desse tipo de produto represente uma oportunidade para o Brasil ampliar sua participação no mercado de Israel, um dos 20 maiores importadores de carne bovina do mundo. A colheita do milho safrinha foi aberta oficialmente anteontem em Mato Grosso do Sul, com uma expectativa na queda de 29,3% na produção. O total do ano anterior foi de 9.800.000 toneladas, contra uma projeção agora para 2018 de 6.930.000, ou seja, menos quase 3 milhões de toneladas. A redução na área plantada foi de 8,2% e a produtividade caiu, reduzindo a expectativa de 88 para 68 sacas por hectare. Apesar dos prejuízos contabilizados pelos agricultores, o mercado manteve o equilíbrio dos negócios, com o crescimento da venda antecipada, que cresceu para cerca de 25% da safra atual em relação à passada, e ainda o valor da comercialização da saca de milho, que subiu. Na avaliação do presidente da AproSoja MS, Juliano Schemadec, a seca no período de pendoamento do milho, o embargo da Rússia às exportações de suínos e aves e a alta do frete foram os principais fatores que contribuíram para a desestabilização do mercado nacional e regional. Ano passado tivemos uma das melhores safras do estado e esperamos repetir os bons resultados. No entanto, nós que atuamos na agricultura estamos acostumados com essa inconstância. Uma safra boa e outra não, comentou o Schemadec. Mais de 2.500.000 toneladas de alimentos que seriam descartados por ano são aproveitados na fabricação de ração. A indústria de pet food, os bichinhos de estimação, utiliza farinha de trigo, milho e arroz quebrados na composição de alimentos para animais domésticos, desde que estejam preservados os níveis adequados de proteínas, vitaminas e minerais. É importante o papel da indústria de pet food, esse aproveitamento de matéria-prima, desprezado pelo consumidor apenas pelo seu aspecto visual. É o que chamamos de sobra de mesa, disse o engenheiro agrônomo José Edson Galvão de França, presidente da Câmara Setorial de Animais de Estimação do Ministério da Agricultura e da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Da composição de 90% a 95% da ração, 60% é composta por grãos e entre 25% e 30% são de origem animal. Estamos aproveitando o que seria inservível e produzindo alimentação balanceada para os animais, evitando doenças e contribuindo com a qualidade de vida das famílias, comentou o França. E esses produtos contribuem para movimentar a economia. Mais de 132 milhões de animais de estimação
vivem em lares brasileiros, segundo dados do IBGE, fazendo com que o segmento de produtos PET fature mais de 20 bilhões de reais. A Secretaria de Obras de Dourados concluiu essa semana os serviços de revitalização da estrada rural que demanda a travessão da Fazenda Coqueiro, onde está sendo implantado um núcleo de produção de aves integrado com a indústria JBS e que deverá produzir, em média, 2.250.000 frangos por ano. No local, as equipes contratadas por intermédio do convênio firmado pelo município com o Estado para repasse dos recursos do Fundersul executaram 5 km de patrulhamento, cascalhamento e implantação das caixas de contenção de enxurradas, que vão assegurar maior durabilidade do trabalho realizado. As equipes permaneceram na região durante 2 meses. No começo, confesso que nem acreditava que ia ficar tão bom assim como ficou, disse o produtor João Helder Rocha Alves, do conjunto de aviários que integra o novo núcleo da JBS naquela região. O relator da medida provisória que trata do preço mínimo do frete rodoviário, deputado gaúcho Osmar Terra, quer votar na próxima terça-feira seu parecer na comissão mista que trata do assunto. A gente quer aprovar antes do recesso parlamentar na Câmara e no Senado, disse o deputado após participar de audiência pública com representantes dos caminhoneiros para tratar da tabela do frete. O cenário ideal, segundo o deputado, seria aprovar o texto na comissão na terça-feira da próxima semana e na quarta no plenário da Câmara, para que na semana seguinte a MP passasse pelo plenário do Senado. O tabelamento mínimo do frete foi uma das ações do governo para encerrar a paralisação nacional dos caminhoneiros em maio. A tabela enfrenta fortes resistências do agronegócio e da indústria, cujas cargas são transportadas pelos caminhões. O Supremo Tribunal Federal vem tentando mediar um acordo para chegar a valores consensuais entre as partes. Em decisão da juíza Cátia Balbino de Carvalho Ferreira, da Terceira Vara da Justiça Federal em Brasília, no dia 22 de junho, a Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, obteve antecipação de tutela para que não sejam exigidas dos seus associados a retenção e o recolhimento por subrogação dos débitos referentes à contribuição do Fundo Rural e dos seguros acidente de trabalho. É uma grande vitória de todos os associados, disse o Abrafrigo. Embora o Supremo tenha decidido em março passado pela constitucionalidade formal do Fundo Rural, não houve qualquer referência à subrogação ou à obrigação da empresa ou pessoa jurídica que adquire o gado do produtor reter a parcela do imposto e efetuar o seu recolhimento aos cofres públicos. A subrogação é o ponto que a Abrafrigo considera inconstitucional porque, para essa entidade, a obrigação de recolher o tributo é do produtor e não da empresa, o que baseou a decisão da juíza para conceder a antecipação de tutela enquanto a questão não foi julgada em definitivo. Em maio, o Paraná registrou queda de 23,5% nos abates de frangos em comparação ao mesmo período de 2017. Segundo dados do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Paraná, ao longo do mês, 119 milhões e 900 mil cabeças de frango foram abatidas naquele estado. No ano passado, o volume chegou a 157 milhões de cabeças. Os índices de produção foram impactados principalmente pela greve dos caminhoneiros, que interrompeu a operação das indústrias avícolas, total ou parcialmente, durante 10 dias. Sem transporte para rações das aves até o campo e para a retirada dos pintainhos dos incubatórios, a maioria dos frigoríficos paranaenses precisou suspender as atividades durante a paralisação dos caminhoneiros. Na região de Laguna Carapã, os produtores rurais estão se preparando para iniciar a colheita do milho safrinha. Nesta safra, as perdas por conta da estiagem podem chegar a 50%, sendo que a região ficou 45 dias sem receber chuvas significativas.
Segundo o técnico agrícola da Casa da Lavoura, Antônio Rodrigues Neto, em áreas de terras úmidas, a expectativa é que tenha uma quebra de 20% em produtividade. Os produtores estão muito preocupados e só na hora da colheita vamos ter a dimensão da quantidade e qualidade do grão, afirmou o Neto. Diante desse cenário, os agricultores do município acionaram os seguros agrícolas dessas áreas que foram mais prejudicadas. Inclusive, uma equipe de campo está avaliando os prejuízos e algumas das lavouras de milho ficaram acamadas por conta da má formação da raiz, destacou o técnico. Em anos em que o clima contribui, a média de produtividade em Laguna Carapã fica próxima de 90 sacas por hectare. Já nessa safra, a expectativa está em torno de 50 a 60 sacas. O presidente da Câmara Paraguaia de Processadores de Oleaginosas e Cereais, Daniel Vera, expressou que até maio foi registrado um recorde de envio de soja em grão no Paraguai, com 5.300.000 toneladas exportadas. O Paraguai possui diversos destinos para o grão, entre eles a União Europeia e a Argentina. Impactada por 4 importantes fatores: queda na área plantada, atraso no calendário de plantio, redução dos investimentos em campo e seca no Mato Grosso do Sul e no Paraná, a produção de milho safrinha do Brasil deverá sofrer uma redução de 19% em relação à safra passada. A estimativa é de que um volume total será de 55.200.000 toneladas, segundo a Agroconsult, organizadora do Rally da Safra. A expedição técnica encerrou a avaliação das lavouras de milho no dia 8 de junho, após 3 equipes percorrerem mais de 20.000 quilômetros e realizarem 405 amostras nos estados de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. A Câmara aprovou o projeto de lei de autoria do deputado paulista Capitão Augusto, que institui o Dia Nacional do Rodeio, a ser comemorado todos os anos em 4 de outubro. A data foi escolhida pelo fato de ser também o dia de São Francisco de Assis, conhecido como Santo Protetor dos Animais. A proposta, que teve análise em caráter conclusivo pelas comissões da Câmara, seguirá agora para o Senado, caso não haja recursos para sua apreciação no plenário da Câmara. A venda de defensivos no ano passado recuou 7% em receita para 8 bilhões e 900 milhões de dólares. Foi a 4ª queda sucessiva no país desde o ano de 2014, quando o setor faturou 12 bilhões e 300 milhões. De lá para cá, o faturamento da indústria de agroquímicos caiu ano a ano. Os dados são do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Comissão aprovou mudança na lei dos agrotóxicos. A comissão especial que analisa a proposta de mudança na legislação brasileira sobre agrotóxicos aprovou o parecer do relator, deputado Luiz Nishimori, do PR do Paraná. Foram 18 votos a favor e 9 contrários ao texto principal. A análise dos destaques manteve inalterado o texto. Em seu parecer, o relator rechaça a palavra agrotóxicos, adota o termo pesticida e prevê que esses produtos possam ser liberados pelo Ministério da Agricultura, mesmo sem a conclusão de análises de risco de outros órgãos reguladores, como o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para o relator Luiz Nishimori, as mudanças na legislação são necessárias, já que as normas atuais remontam ao final da década de 80. Nós tivemos há 2 anos de vários
reuniões e audiências públicas dentro da Comissão Especial do Defensivos Agrícolas. É uma das melhores propostas nesse momento para a sociedade brasileira, tanto para consumidor final. Novamente, houve intenso debate entre os deputados que defendem e os que criticam a proposta. O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, lembrou que o texto é criticado por várias instituições. Nós estamos do lado da ciência. As instituições científicas emitiram notas técnicas muito claras, contrárias ao projeto, como, por exemplo, a Fiocruz, a Anvisa, o Instituto Nacional do Câncer, entre outras tantas entidades. E, no entanto, a bancada ruralista permanece surda, prefere continuar se preocupando em aumentar a lucratividade do setor, ainda que isso custe a vida das brasileiras e dos brasileiros. O Ministério da Saúde também está entre os que criticam o texto. Já o Ministério Público afirma que a proposta é inconstitucional e poderá ser questionada na Justiça. O parecer aprovado pela Comissão Especial deve seguir agora para o plenário da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Ralf Machado. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente quarta-feira a todos e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nas páginas da Grande FM, do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.